Capítulo 3. Quando menos do mesmo é mais. Em qualquer lugar em que um viajante da Veneza do século XVII prestasse atenção, podia ouvir música ultrapassando as barreiras tradicionais. Até o nome da era musical, barroco, é tirado do termo de um joalheiro para descrever uma pérola de tamanho extravagante e formato incomum. A música instrumental, que não dependia de palavras, passou por uma revolução completa. Alguns dos instrumentos eram novos em folha, como o piano. Outros foram aprimorados. Violinos feitos por Antônio Stradivari seriam vendidos, séculos depois, por milhões de dólares. O sistema moderno de escalas maiores e menores foi criado. Os virtuosos, as primeiras celebridades musicais, eram consagrados. Os compositores exploravam suas habilidades e escreviam solos elaborados para ampliar os limites das capacidades dos melhores instrumentistas. Nasceu o concerto, no qual um solista virtuoso toca acompanhado por uma orquestra, e o compositor veneziano Antonio Vivaldi, conhecido como Il Prete Rosso, o sacerdote vermelho por seu cabelo vermelho fogo, tornou-se campeão indiscutível do formato. As Quatro Estações é o mais próximo de um sucesso pop que uma música de 300 anos pode chegar. Um mix com uma música de Frozen, da Disney, tem 90 milhões de visualizações no YouTube. A criatividade de Vivaldi foi facilitada por um grupo especial de músicos que conseguiam aprender rapidamente novas músicas em uma variedade impressionante de instrumentos. Eles atraíam imperadores, reis, príncipes, cardeais e condes de toda a Europa, que eram regalados com a música mais inovadora da época. Era um elenco só de mulheres, conhecidas como as Figlie del Coro, literalmente, filhas do coro. Atividades de lazer, como cavalgadas e esportes ao ar livre, eram pouco frequentes na cidade flutuante. Então a música era o principal entretenimento de seus cidadãos. Os sons de violinos, flautas, trompas e vozes espalhavam-se pela noite, saindo de cada barco e gôndola, e em uma época e lugar que ferviam com a música, as Figlie dominaram por um século. Só em Veneza podemos ver esses prodígios musicais, escreveu um proeminente visitante. Elas eram tanto o marco zero de uma revolução musical quanto uma esquisitice. Em outros lugares, seus instrumentos eram reservados aos homens. Elas cantam como anjos, tocam violino, flauta, órgão, oboé, violoncelo e fagote, comentou um surpreso político francês. Resumindo, nenhum instrumento é grande o suficiente para amedrontá-las. Outros foram menos diplomáticos. O aristocrático escritor britânico Esther Traill reclamou: "A visão de meninas tocando contrabaixo e soprando fagote não me agradou muito. Afinal de contas, instrumentos femininos adequados estavam mais na linha do cravo ou dos copos musicais." As Figlie deslumbraram o rei da Suécia. Casanova, o selvagem da literatura, maravilhou-se com as multidões em pé. Um sisudo crítico de concertos francês destacou uma violinista em particular. "Ela é a primeira de seu sexo a desafiar o sucesso de nossos maiores artistas." Mesmo ouvintes que não tinham uma disposição óbvia a apoiar as artes ficaram tocados. Francesco Colli descreveu as, entre aspas, ninfas angelicais que ultrapassavam até mesmo os pássaros mais etéreos e abriam para os ouvintes as portas do paraíso. Um elogio especialmente surpreendente, talvez, considerando que Colli era o censor de livros oficial da Inquisição de Veneza. As melhores Figlie tornaram-se celebridades europeias, como Ana Maria della Pietà. Um barão alemão declarou-a categoricamente
a melhor violinista da Europa. O presidente do parlamento da Borgonha disse que ela era inigualável, mesmo em Paris. Um relatório de despesas que Vivaldi escreveu em 1712 mostra que ele gastou 20 ducados em um violino para Ana Maria, de 16 anos, um valor que equivalia a um anel de noivado para ele, que levava 4 meses para ganhar essa quantia. Entre centenas de concertos que Vivaldi escreveu para as filhas del coro, estão 28 que sobreviveram no caderno Ana Maria. Encadernado em couro tingido de vermelho veneziano, leva o nome de Ana Maria em caligrafia folheada a ouro. Os concertos, escritos especificamente para mostrar a destreza dela, estão cheios de passagens rápidas que exigem que diferentes notas em várias cordas sejam tocadas ao mesmo tempo. Em 1716, o Senado pediu que Ana Maria e as filhas intensificassem sua obra musical, num esforço para trazer o favor de Deus aos exércitos de Veneza, que lutavam contra o Império Otomano na ilha de Corfo. Nesse local, o violino veneziano e uma tempestade no momento correto provaram ser mais poderosos do que o canhão turco. Ana Maria já era de meia idade na década de 1740, quando Jean-Jacques Rousseau foi visitá-la. O filósofo rebelde que alimentaria a Revolução Francesa também era compositor. Tinha trazido comigo de Paris o preconceito nacional contra a música italiana, escreveu Rousseau. Mas declarou sobre a música tocada pelas filhas del coro: não tem igual, nem na Itália, nem no resto do mundo. Rousseau tinha um problema, no entanto, que o levou ao desespero. Ele não conseguia ver as mulheres. Elas tocavam de trás de um fino tecido, pendurado diante de grades entrelaçadas de ferro forjado nas galerias elevadas das igrejas. Podiam ser ouvidas, mas apenas suas silhuetas eram vistas, inclinando-se e balançando com as ondas da música, como imagens de sombras em um palco de vaudeville. As grades escondiam de mim os anjos de beleza, Rousseau escreveu. Não consigo falar de outra coisa. Ele falava tanto sobre isso que acabou citando seu desejo a um dos mais importantes patronos das filhas. Se você quer tanto ver aquelas menininhas, será fácil satisfazer seu desejo, disse o homem a Rousseau. Rousseau queria muito vê-las. Ele incomodou o homem sem parar até que este o levou para conhecer as musicistas. Lá, Rousseau, cuja escrita destemida seria proibida e queimada antes de fertilizar o solo da democracia, ficou ansioso. Quando entramos no salão que confinava essas belezas, que tanto esperei para conhecer, senti um tremor amoroso, algo que nunca tinha experimentado antes, escreveu ele. O patrono apresentou as mulheres, as sereias prodigiosas, cuja fama havia se espalhado como um incêndio pela Europa, e Rousseau ficou chocado. Lá estava Sofia. Horrível, escreveu Rousseau. Catina, ela só tinha um olho. Bettina, a varíola a havia desfigurado completamente. Quase todas elas tinham algum defeito impressionante, segundo Rousseau. Um poema tinha sido escrito havia pouco tempo sobre uma das melhores cantoras. Faltam os dedos da mão esquerda, também falta seu pé esquerdo. Uma instrumentista talentosa era a pobre senhora que mancava. Outros convidados deixaram registros ainda menos bondosos. Como Rousseau, a visitante inglesa Lady Anna Miller ficou fascinada pela música e pediu para ver as mulheres tocando sem nenhuma barreira que as escondesse. Meu pedido foi concedido, mas quando entrei, fui tomada por um ataque de risos tão violento que me surpreende não ter sido expulsa. Fui atingida pela visão de 12 ou 14 bruxas feias e velhas, junto com várias garotas novas, escreveu Miller. Ela mudou de ideia sobre querer vê-las tocar. Tanto a visão das artistas tinha me causado repulsa. As garotas e mulheres que causavam deleite aos ouvidos delicados não tinham tido vidas delicadas. A maioria de suas mães tinha trabalhado na vibrante indústria do sexo de Veneza
e contraído sífilis antes de darem à luz. E por isso, as meninas tinham sido abandonadas no Ospedale della Pietà. O nome significa literalmente Hospital da Piedade, mas de maneira figurada era a Santa Casa da Misericórdia, onde as meninas cresciam e aprendiam música. Era o maior dos 4 ospedali, instituições de caridade em Veneza, fundadas para acabar com certos males sociais. No caso da Pietà, o mal era que os bebês órfãos, principalmente meninas, com frequência acabavam nos canais. A maioria delas nunca conheceria suas mães. Elas eram deixadas na escafeta, uma gaveta embutida na parede externa da Pietà, como o aparelho que testa o tamanho da bagagem de mão no aeroporto. Se um bebê coubesse na gaveta, a Pietà cuidava dele. A grande Ana Maria era um exemplo. Alguém, possivelmente sua mãe, que provavelmente era uma prostituta, levou a bebê Ana Maria para a porta da Pietà, à beira da Basílica de São Marcos, em Veneza, ao longo de uma avenida movimentada. Um sino preso à escafeta alertava os funcionários de cada nova chegada. Os bebês eram frequentemente entregues com um pedaço de tecido, uma moeda, um anel ou alguma bugiganga deixada como uma forma de identificação, caso alguém voltasse para reivindicá-los. Uma das mães deixou metade de um mapa meteorológico brilhantemente ilustrado, esperando um dia retornar com a outra metade. Tal como acontecia com muitos dos objetos e muitas das meninas, ficou para sempre na Pietà. Como Ana Maria, a maioria dos órfãos nunca conheceria um parente de sangue, por isso recebiam o nome da casa, Ana Maria della Pietà. Um registro do século XVIII lista as irmãs de fato de Ana Maria: Adelaide della Pietà, Ágata della Pietà, Ambrosina della Pietà, e assim por diante, até chegar a Violeta, Virgínia e Vitória della Pietà. Os ospedali eram parcerias público-privadas, cada uma supervisionada por um conselho voluntário de venezianos da classe alta. As instituições eram oficialmente seculares, mas estavam anexadas às igrejas, e a vida dentro delas seguia regras quase monásticas. Os moradores eram separados de acordo com a idade e o gênero. A missa diária era obrigatória antes do café da manhã e esperava-se uma confissão regular. Todos, até mesmo as crianças, trabalhavam constantemente para manter a instituição funcionando. Um dia por ano, as meninas podiam ir passear no campo, acompanhadas, é claro. Era uma existência rígida, mas havia benefícios. As crianças aprendiam a ler, a escrever e a aritmética, bem como habilidades vocacionais. Algumas se tornavam enfermeiras para os residentes, outras lavavam seda ou costuravam velas de navios que podiam ser vendidas. Os ospedali eram comunidades autônomas e completamente funcionais. Todos eram compensados por seu trabalho. E a Pietà tinha um banco próprio que pagava juros, destinado a ajudar as pessoas a aprender a administrar seu próprio dinheiro. Os meninos aprendiam um ofício ou se alistavam na marinha e partiam quando eram adolescentes. Para as meninas, o casamento era o principal caminho para a emancipação. Os dotes estavam prontos, mas muitas vezes ficavam ali para sempre. Como os ospedali tinham instrumentos, a música era incluída na educação de dezenas de garotas. Assim, elas poderiam tocar durante as cerimônias religiosas nas igrejas adjacentes. Depois que uma praga, em 1630, matou 1/3 da população, os venezianos viram-se em um clima penitencial, como contou um historiador. Os músicos, de repente, ganharam importância. Os diretores dos ospedali notaram que havia mais gente nas igrejas e que as doações à instituição aumentavam de forma proporcional à qualidade da música das garotas. No século XVIII, os diretores promoviam abertamente as meninas musicistas para angariar fundos.
Todos os sábados e domingos, os concertos começavam antes do pôr do sol. A igreja ficava tão cheia que o rito de comunhão teve de ser cancelado. Os visitantes ainda eram bem-vindos sem pagar, é claro. Mas se alguém quisesse se sentar, a equipe dos Ospedali ficava feliz em alugar cadeiras. Quando o espaço interno estava cheio, os ouvintes amontoavam-se do lado de fora das janelas ou paravam suas gôndolas no canal. As órfãs tornaram-se um motor econômico, não apenas sustentando o sistema de bem-estar social em Veneza, mas atraindo turistas do exterior. Entretenimento e penitência misturavam-se de uma maneira estranha. Os membros da plateia não tinham permissão para aplaudir na igreja. Então, após a nota final, eles tossiam, pigarreavam, raspavam os pés e assoavam o nariz em admiração. Os Ospedali encomendaram obras originais aos compositores. Em um período de 6 anos, Vivaldi escreveu 140 concertos exclusivamente para as musicistas da Pietà. Foi criado um sistema de ensino no qual as filhas mais velhas ensinavam as mais jovens e estas ensinavam as iniciantes. Elas tinham vários trabalhos. Ana Maria era professora e copista. Mesmo assim, surgiram diversas estrelas virtuosas. Depois de Ana Maria, sua sucessora como solista, Chiara della Pietà, foi saudada como a maior violinista de toda a Europa. Isso levanta a questão: que mecanismo de treinamento mágico foi implementado para transformar as órfãs da indústria veneziana do sexo, que se não fosse pela graça da caridade teriam morrido nos canais da cidade, nas primeiras estrelas de rock internacional do mundo? O programa musical da Pietà não era famoso pelo rigor. De acordo com uma lista dos diretores da Pietà, as lições formais aconteciam às terças, às quintas e aos sábados. As filhas tinham liberdade para ensaiar quando quisessem. No começo do sucesso das Figlie del Coro, o trabalho e as tarefas ocupavam a maior parte do tempo. Assim, elas só tinham permissão para estudar música por 1 hora. O mais surpreendente foi quantos instrumentos elas aprenderam. Logo depois de ter recebido seu doutorado em música em Oxford, o compositor e historiador inglês do século XVIII, Charles Burney, planejou escrever uma história definitiva da música moderna, que envolveu várias visitas aos Ospedali. Burney, que ficou famoso tanto como escritor de viagens quanto como o principal estudioso de música da época, ficou surpreso com o que viu em Veneza. Em uma viagem aos Ospedali, ele viu uma apresentação particular de 2 horas, sem separação entre ele e as musicistas. Foi realmente curioso ver, assim como ouvir, cada parte desse excelente concerto, feito por mulheres tocando violinos, hautbois, oboés, tenores, bases, espinetas, trompas e até contrabaixos, escreveu Burney. Mais curioso ainda, essas jovens frequentemente trocam de instrumentos. As filhas tomavam lições de canto e aprendiam a tocar todos os instrumentos existentes em suas instituições. Ajudou o fato de serem pagas para aprender novas habilidades. Uma musicista chamada Madalena casou-se, deixou a vida institucional e viajou de Londres a São Petersburgo, apresentando-se como violinista, cravista, violoncelista e soprano. Ela escreveu sobre adquirir habilidades inesperadas para meu sexo e tornou-se tão famosa que sua vida pessoal foi coberta por um dos escritores de fofocas da época. Para aquelas que ficavam a vida toda na instituição, a formação multi-instrumental tinha importância prática. Pellegrina della Pietà, que chegou à escafeta envolta em trapos, começou no baixo, passou para o violino e depois para o oboé, enquanto trabalhava como enfermeira. Vivaldi escreveu partes de oboés especificamente para Pellegrina, mas quando ela chegou aos 60 anos, seus dentes caíram, o que terminou repentinamente com sua carreira de oboísta. Então ela voltou a tocar violino e continuou a se apresentar até os 70 anos.
As musicistas da Pietà gostavam de mostrar sua versatilidade. Segundo um escritor francês, elas tinham sido treinadas em todos os estilos de música, sacros ou profanos, e faziam concertos que se prestaram às mais variadas combinações vocais e instrumentais. Era comum a plateia comentar a grande quantidade de instrumentos que as filhas conseguiam tocar, ou a surpresa ao verem uma cantora virtuosa aparecer durante o intervalo para improvisar um solo instrumental. Além dos instrumentos que as filhas tocavam nos concertos, elas aprendiam outros que eram provavelmente usados para ensinar ou para experimentação. Uma espineta parecida com um cravo, um órgão, um instrumento de corda gigante conhecido como trompeta marina, um instrumento parecido com uma flauta de madeira coberta com couro chamado coneto, e uma viola da gamba, um instrumento de corda tocado na vertical e com um arco como um violoncelo, só que com mais cordas, um formato um pouco diferente e trastes parecidos com os de uma guitarra. As filhas não apenas tocavam bem, eram participantes de um período extraordinário em termos de invenção e reinvenção de instrumentos. De acordo com o musicólogo Mark Pincherle, nas figle multitalentosas e em sua coleção de instrumentos, Vivaldi tinha à sua disposição um laboratório musical de recursos ilimitados. Alguns dos instrumentos que as filhas aprenderam eram tão obscuros que ninguém sabe exatamente o que eram. Uma jovem musicista da Pietà chamada Prudenza, ao que parece, cantava muito bem e tocava fluentemente violino e violoncelo ao inglês. Pesquisadores musicais discutiram muito o que seria isso, já que tudo o que caía em suas mãos, como o chalumeau, o sopro, e o saltério, as cordas, as figle aprendiam a tocar. Elas permitiram que os compositores chegassem a alturas inexploradas. Fizeram parte da ponte que levou a música dos compositores barrocos aos mestres clássicos. Bach, que transcreveu os concertos de Vivaldi, Haydn, que compôs especificamente para uma das filhas, Bianchetta, cantora, arpista e organista, e talvez Mozart, que visitou um hospedale com o pai quando era garoto e voltou na adolescência. O talento das figle em uma grande quantidade de instrumentos permitiu uma experimentação musical tão profunda que estabeleceu a base para a orquestra moderna. De acordo com o musicologista Denis Arnold, a modernização da música sacra, que ocorreu por causa das figle, foi tão influente que uma das mais conhecidas peças sacras de Mozart, sem as garotas dos orfanatos de Veneza, poderia nunca ter sido composta. Porém, as histórias delas foram em grande parte esquecidas ou eliminadas, literalmente. Quando as tropas de Napoleão chegaram em 1797, jogaram manuscritos e registros dos hospedali pelas janelas. Quando, 200 anos depois, um famoso quadro do século XVIII, de mulheres dando um concerto, foi exibido na Galeria Nacional de Arte em Washington, as misteriosas figuras vestidas de preto em uma varanda superior acima do público não foram identificadas. Talvez as memórias das filhas tenham desaparecido porque eram mulheres. Tocar música em cerimônias religiosas públicas desafiava a autoridade papal, ou porque muitas delas não tinham famílias, nem deixaram descendentes. Não tinham sobrenomes, mas as meninas abandonadas acabaram virando tanto sinônimo de seus instrumentos que estes se tornaram seus sobrenomes. O bebê que entrou pela gaveta na parede e começou seu caminho como Ana Maria della Pietà deixou o mundo, tendo sido conhecida em vários palcos, como Ana Maria del Violino, Ana Maria del Deorbo, Ana Maria del Cembalo, Ana Maria del Violoncello, Ana Maria del Luta, Ana Maria della Viola d'Amore e Ana Maria del Mandolim. Imagine hoje. Clique em um site de turismo
E a recomendação de entretenimento é uma orquestra mundialmente famosa, composta por órfãs deixadas na porta do teatro em que se apresentam. Você ouvirá solos virtuosos de instrumentos que conhece e ama, mas também de outros de que nunca ouviu falar. Ocasionalmente, as musicistas trocarão de instrumentos durante o espetáculo. E por favor, siga-nos no Twitter, @órfãsfamosas. Não se incomode com o dote de 200 ducados. As Philly teriam agentes e contratos para participação no cinema. Assim como a aparição televisiva de Tiger Woods quando ele tinha 2 anos, isso fomentaria um frenesi de pais e meios de comunicação buscando desvendar o misterioso segredo do sucesso. Os pais realmente surgiram em bando no século XVIII. Os nobres disputavam e pagavam para que suas filhas tivessem a chance de tocar com aquelas indigentes capazes, como afirmou um historiador. No entanto, seria difícil reproduzir as estratégias de desenvolvimento musical delas. Hoje, essa abordagem multi-instrumentista parece ir contra tudo o que sabemos sobre como seria dominar uma habilidade como a de tocar música. Certamente vai contra a estrutura de prática deliberada que conta apenas com tentativas altamente focadas na habilidade a ser executada. Múltiplos instrumentos nessa perspectiva seriam um desperdício de tempo. No gênero das narrativas modernas de autoajuda, o treinamento musical aparece, ao lado do golfe, no topo do pódio. Um exemplo do poder de uma vantagem inicial concentrada em treinamento altamente técnico. Seja a história de Tiger Woods ou da professora de direito de Yale, conhecida como a Mãe Tigre, a mensagem é a mesma. Escolha cedo, concentre-se de forma estrita, nunca vacile. O verdadeiro nome da Mãe Tigre é Amy Chua, e ela criou o termo em seu livro Grito de Guerra da Mãe Tigre, de 2011. Como Tiger, a Mãe Tigre foi absorvida pela cultura popular. Chua divulgou os segredos de como os pais chineses criam essas crianças com o estereótipo do sucesso. Na primeira página do primeiro capítulo está a ladainha de coisas que Sofia e Lulu nunca devem fazer, como tocar qualquer instrumento que não seja o piano ou o violino. Sofia escolhe piano, Lulu fica com o violino. Chua supervisiona 3, 4 e às vezes 5 horas de prática musical por dia. Em fóruns online, os pais sofrem para escolher qual instrumento devem dar a seus filhos, porque a criança é muito jovem para escolher sozinha e acabará ficando para trás se for esperar. Estou tentando convencê-lo devagar de que é ótimo fazer música, disse o pai de um garoto de 2 anos e meio de idade. Só não tenho muita certeza de qual instrumento seria melhor. Outro post aconselha a proibição do violino se uma criança não tiver iniciado aos 7 anos, já que estará muito atrasada. Em resposta a essas preocupações, o diretor de uma escola particular de música escreveu uma coluna de conselhos Como Decidir, com dicas para escolher um instrumento para uma criança que ainda não mantém a mesma cor favorita de uma semana para outra. Existem, é claro, muitos caminhos para o conhecimento. Alguns músicos notáveis mantiveram o foco desde muito jovens. O excelente violoncelista Yo-Yo Ma é um exemplo bastante conhecido. Menos conhecido, porém, é que Ma começou a tocar violino e trocou pelo piano, e depois pelo violoncelo, porque não tinha gostado dos 2 primeiros instrumentos. O que aconteceu é que ele passou por esse período de experimentação mais rapidamente que o aluno típico. Os pais tigres estão tentando pular essa fase. Isso me lembra de uma conversa que tive com o britânico Ian Yates, um cientista esportivo e treinador que ajudou a desenvolver futuros atletas profissionais em várias modalidades. Os pais, segundo Yates, procuram-no cada vez mais e querem que seus filhos façam o que os atletas olímpicos estão fazendo agora, não o que estavam fazendo quando tinham 12 ou 13 anos.
Isso incluía uma ampla variedade de atividades que desenvolveu a condição física geral deles e permitiu que testassem seus talentos e interesses antes de se concentrarem em habilidades técnicas. O período de experimentação não é um detalhe para o desenvolvimento de grandes atletas, algo a ser extirpado na intenção de se alcançar uma vantagem inicial. É parte disso. John Sloboda é sem dúvida um dos pesquisadores mais influentes na psicologia da música. Seu livro de 1985, A Mente Musical, a Psicologia Cognitiva da Música, engloba desde as origens da música até a aquisição da habilidade de tocar e estabelece uma agenda de pesquisas que o campo ainda está realizando hoje. Nos anos 1990, Sloboda e seus colegas estudaram estratégias para o aprimoramento musical. Não foi nenhuma surpresa verificar que o treino era crucial no desenvolvimento de músicos, mas os detalhes eram menos intuitivos. Um estudo com alunos de música com idades entre 8 e 18 anos, que incluía de novatos a estudantes de uma escola de música bastante seletiva, descobriu que, quando eles começavam a treinar, não havia diferença na quantidade de treino realizado entre qualquer um dos grupos de músicos. Do menos ao mais capaz, os alunos que se tornariam mais bem-sucedidos só começaram a treinar mais quando identificaram um instrumento no qual queriam se concentrar, seja porque eram melhores nele ou porque apenas gostavam mais. Aparentemente, o instrumento impulsionava o praticante e não o contrário. Em um estudo separado com 1.200 jovens músicos, aqueles que desistiram relataram uma incompatibilidade entre os instrumentos que eles queriam aprender a tocar e os instrumentos que eles de fato tocavam. Amy Chua descrevia sua filha Lulu como uma musicista natural. A amiga cantora de Chua chamava Lulu de extraordinária, com um dom que ninguém pode ensinar. Lulu progrediu rapidamente no violino, mas logo disse à mãe: "Foi você que escolheu, não fui eu." Aos 13 anos, ela quase tinha deixado de vez o instrumento. Chua, sincera e introspectiva, imaginou no epílogo do livro se Lulu ainda estaria tocando, se tivesse podido escolher seu próprio instrumento. Quando Sloboda e um colega realizaram um estudo em um internato britânico que recebia alunos de todo o país, a admissão baseava-se totalmente em uma audição. Ficaram surpresos ao descobrir que os alunos classificados como excepcionais pela escola vinham de famílias menos ativas musicalmente em comparação com aqueles menos talentosos. Não tinham começado a tocar quando eram jovens, tinham menos probabilidade de possuir um instrumento em casa quando eram pequenos, tinham recebido menos aulas antes de entrar na escola e, no geral, tinham ensaiado menos, muito menos. Parece muito claro que a grande quantidade de aulas ou de tempo de treinamento não é um bom indicador de excepcionalidade, escreveram os psicólogos. Quanto às lições estruturadas, cada um dos alunos que tiveram uma grande quantidade de tempo de aula estruturada no início de seu desenvolvimento caiu na categoria de habilidade média e nenhum deles estava no grupo excepcional. A forte implicação, escreveram os pesquisadores, é que muitas aulas na infância podem não ser úteis. No entanto, a distribuição de esforços em diferentes instrumentos parece importante. As crianças identificadas como excepcionais pela escola acabaram sendo aquelas que distribuíram seus esforços de maneira mais uniforme por 3 instrumentos, acrescentaram eles. Os alunos menos qualificados tendiam a dedicar mais tempo ao primeiro instrumento com que tiveram contato, como se não pudessem desistir de uma vantagem inicial percebida. Os estudantes excepcionais desenvolveram-se mais como as filhas del coro. O modesto investimento em um terceiro instrumento valeu a pena para as crianças excepcionais, concluíram os cientistas. Os psicólogos destacaram a variedade de caminhos para a excelência.
Porém, o mais comum foi um período de experimentação, muitas vezes levemente estruturado com algumas aulas e uma variedade de instrumentos e atividades, seguido por um estreitamento de foco posterior, mais estrutura e uma explosão do volume de treino. Isso lembra alguma coisa? Um estudo que retomou o trabalho de Sloboda 2 décadas depois comparou jovens músicos admitidos em um competitivo conservatório com estudantes de música igualmente comprometidos, mas menos qualificados. Quase todos os alunos mais talentosos tinham tocado pelo menos 3 instrumentos, proporcionalmente, muito mais do que os alunos de nível inferior, e mais da metade tinha tocado 4 ou 5. Aprender a tocar música clássica é uma peça narrativa para o culto da vantagem inicial, pois a música é um esforço relativamente semelhante ao golfe. Ela vem com um esquema claro. Os erros são imediatamente aparentes, exige prática repetitiva da mesma tarefa até que a execução se torne automática e o desvio seja mínimo. Como é que escolher um instrumento o mais cedo possível e começar o treinamento técnico poderia não ser o caminho padrão para o sucesso? E mesmo assim, até a música clássica desafia uma simples história de tigres. The Cambridge Handbook of Expertizing Expert Performance, publicado em 2006, é meio que uma bíblia para escritores, palestrantes e pesquisadores populares na Escola das 10.000 Horas. É uma compilação de capítulos ensaísticos, cada um escrito por diferentes pesquisadores que mergulham em dança, matemática, esportes, cirurgia, escrita e xadrez. A seção de música concentra-se obviamente na clássica. Com 900 páginas, é um manual para quem tem mãos grandes. No capítulo sobre o desenvolvimento da perícia musical, há apenas uma única menção importante aos primeiros passos dos músicos experientes em todos os gêneros de música do mundo além da clássica. O Handbook simplesmente nota que, ao contrário dos especializados nesse tipo de música, os músicos e cantores de jazz, folk e música popular moderna não seguem uma trajetória simples e estrita de treinamento técnico e começam muito mais tarde. Jack Ceccini pode agradecer a 2 tropeços, um metafórico e outro literal, por torná-lo um dos raros músicos de primeira linha, tanto no jazz quanto na música clássica. O primeiro foi em 1950, em Chicago, quando tinha 13 anos e tropeçou em uma guitarra no sofá de seu senhorio. Ele esbarrou nas cordas enquanto passava. O senhorio a pegou, mostrou 2 acordes e imediatamente pediu a Ceccini que o acompanhasse. Claro que ele não conseguiu. Ele balançava a cabeça quando era hora de mudar o acorde e, se eu não acertasse, começava a xingar. Lembra Ceccini com uma risada. Isso instigou o interesse de Ceccini. Assim, começou a tentar imitar as canções que ouvia no rádio. Aos 16 anos, estava tocando jazz nos fundos dos clubes de Chicago, pois era jovem demais para entrar. Era como uma fábrica, ele me contou. Se você tivesse que ir ao banheiro, tinha que pedir que outro cara continuasse tocando, mas eu estava experimentando todas as noites. Ele se inscreveu nas únicas aulas de música gratuitas que conseguiu, de clarinete, e tentava transferir o que aprendia para a guitarra. Há 8 milhões de lugares na guitarra para tocar as mesmas notas, disse ele. Eu estava apenas tentando encontrar soluções para problemas e, assim, comecei a conhecer o braço da guitarra. Logo estava se apresentando com Frank Sinatra no Villa Venice e Miriam Makeba no Apollo, e fazendo turnês com Harry Belafonte do Carnegie Hall a estádios de beisebol lotados. Foi aí que conheceu o segundo tropeção. Durante um show, quando Ceccini tinha 23 anos, um dos dançarinos de palco de Belafonte pisou no cabo que conectava sua guitarra a um amplificador. Seu instrumento ficou reduzido a um sussurro. Harry ficou doido. Lembra-se Ceccini. Ele falou: "Livre-se dessa coisa e compre um violão."
Foi fácil conseguir um, mas ele sempre tocou com palheta e para o violão era preciso aprender a dedilhar. O problema era aprender a tocar no meio de uma turnê. Ele se apaixonou pelo instrumento e, aos 31 anos, era tão adepto que foi escolhido como solista para tocar um concerto de ninguém menos que Vivaldi, acompanhado por uma orquestra para um mutirão no Grand Park de Chicago. No dia seguinte, o crítico musical do Chicago Tribune começou sua resenha. Apesar do número cada vez maior de entusiastas que promovem incansavelmente a ressurreição do violão como um instrumento clássico, há poucos homens que possuem o talento e a paciência para dominar o que continua sendo um dos mais belos, mas obstinadamente difíceis instrumentos. Ceccini, continuou ele, provou ser um desses poucos. Mesmo com seu início tardio e casual, Ceccini também se tornou um professor renomado de jazz e violão clássico. Os alunos viajavam de todas as partes para ter aulas com ele, e no início da década de 1980 havia filas nas escadarias de sua escola em Chicago. O treinamento formal dele, é claro, tinham sido aquelas aulas gratuitas de clarinete. Diria que sou 98% autodidata, ele me falou. Ceccini trocou de instrumento e encontrou seu caminho usando tentativa e erro. Pode parecer incomum, mas quando ele citava os gigantes com quem tocou ou que admirava, não havia um tigre entre eles. Duke Ellington foi um dos poucos que, de fato, estudou formalmente quando tinha 7 anos com a exuberante professora Marietta Clinkscales. Ele perdeu o interesse imediatamente antes mesmo de aprender a ler notas e largou a música inteiramente para se concentrar no beisebol. Na escola, seus interesses eram desenho e pintura. Mais tarde, ele recusou uma bolsa de estudos de arte na faculdade. Quando tinha 14 anos, Ellington ouviu ragtime e, pela primeira vez em 7 anos, sentou-se ao piano e tentou imitar o que tinha ouvido. Não havia conexão entre mim e a música até que comecei a brincar com ela. Lembrava. Quanto a ter aulas com alguém, havia muitas regras. Se eu pudesse me sentar e descobrir tudo sozinho, então estava tudo bem. Mesmo quando se tornou indiscutivelmente o mais destacado compositor dos Estados Unidos, ele contava com copistas para decodificar sua notação musical pessoal e passar para a tradicional. Johnny Smith era o favorito absoluto de Ceccini. Smith cresceu em uma casa pequena e apertada no Alabama. Os vizinhos se reuniam para fazer um som, e o jovem Johnny brincava com qualquer instrumento que tivessem deixado no canto durante a noite. John tocava qualquer coisa, lembrou seu irmão Ben. Isso permitiu que ele entrasse em competições locais de qualquer instrumento, e os prêmios eram compras no mercado. Certa vez ele ganhou um saco de 2,5 kg de açúcar. Ele não gostava muito do violino, no entanto. Smith disse que teria caminhado 80 quilômetros por aulas de guitarra, mas não havia professores por perto. Então, ele tinha que experimentar. Quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, Smith se alistou no exército na esperança de ser piloto. Mas um problema no olho esquerdo o desqualificou. Foi mandado para a banda de música, que não tinha nenhum espaço para um guitarrista. Ainda não sabia ler partituras, mas mandaram que aprendesse sozinho vários instrumentos para que pudesse tocar nos eventos de recrutamento. Essa vasta experiência levou-o a ser o arranjador musical da NBC depois da guerra. Tinha aprendido a aprender, e sua habilidade em vários instrumentos e gêneros tornou-se tão reconhecida que o colocou em uma situação complicada. Ele estava saindo da NBC em uma sexta-feira à noite, quando foi parado no elevador e pediram que aprendesse uma nova parte para o violão. O músico clássico contratado para o trabalho não conseguia tocar. Era para uma celebração ao vivo do aniversário de 75 anos
do compositor Arnold Schoenberg, e uma de suas composições atonais, que havia 25 anos não era tocada, seria apresentada. Smith tinha 4 dias. Ele continuou com sua noite de sexta-feira, chegou em casa às 5 horas da manhã e partiu para um ensaio de emergência às 7. Na quarta-feira, tocou tão bem que o público exigiu um bis de todos os 7 movimentos. Em 1998, junto com Sir Edmund Hillary, que com Tenzin Norgay tinha sido o primeiro a escalar o Monte Everest, Smith foi condecorado com a medalha bicentenária do Instituto Smithsonian por contribuições culturais de destaque. O pianista Dave Brubeck também ganhou a medalha. Sua música Take Five foi escolhida pelos ouvintes da NPR como a melhor música de jazz de todos os tempos. A mãe de Brubeck tinha tentado ensinar-lhe piano, mas ele se recusava a seguir as instruções. Tinha nascido estrábico e sua relutância infantil estava relacionada à sua incapacidade de enxergar a notação musical. Sua mãe desistiu, mas ele a ouvia ensinando outras pessoas e tentava imitá-la. Brubeck ainda não sabia ler música quando abandonou o curso de veterinária no College of the Pacific e atravessou o gramado até o departamento de música, mas era um imitador magistral. Ele adiou o estudo do piano, preferindo instrumentos que lhe facilitariam improvisar nos exercícios. No último ano, não conseguiu mais esconder. Tinha um professor de piano maravilhoso que descobriu que eu não sabia ler as partituras em cerca de 5 minutos, lembrou ele. O reitor informou Brubeck que ele não poderia se formar e que, além disso, era uma vergonha para o conservatório. Outro professor que havia notado sua criatividade saiu em sua defesa e o reitor fez um acordo. Brubeck teve permissão para se formar com a condição de que prometesse nunca envergonhar a instituição tentando ser professor. 20 anos depois, a faculdade aparentemente não sentiu mais vergonha e concedeu-lhe um doutorado honorário. Talvez o maior mestre de improvisação de todos não soubesse ler palavras ou música. Django Reinhardt nasceu na Bélgica em 1910, em uma caravana cigana. Seus talentos na infância eram roubo de galinhas e cócegas em trutas. Ele se sentava nas margens de um rio para pescar e esfregava a barriga das trutas até que relaxassem e pudessem ser jogadas na terra firme. Django cresceu nos arredores de Paris, em uma área chamada La Zone, onde os limpadores de esgoto da cidade descarregavam lixo todas as noites. Sua mãe, Negros, estava muito ocupada sustentando a família, fazendo pulseiras de cartuchos de artilharia usados que ela apanhava de um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial para cuidar do treinamento musical de alguém. Django ia para a escola quando tinha vontade, mas na maioria das vezes não ia. Ele entrava escondido no cinema e jogava bilhar, sempre cercado por música. Onde quer que os ciganos se reunissem, havia banjos, harpas, pianos e especialmente violinos. A portabilidade do violino fazia com que fosse o clássico instrumento dos ciganos, e Django começou com ele, mas não gostou muito. Ele aprendeu no estilo chamada e resposta. Um adulto tocaria uma parte da música e ele tentaria copiá-la. Quando tinha 12 anos, ganhou de presente de um conhecido um híbrido de violão e banjo. Ficou obcecado por aquela coisa. Usava diferentes objetos como palhetas quando seus dedos precisavam de uma pausa. Colheres, dedais de costura, moedas, um pedaço de osso de baleia. Ele se juntou a um corcunda que tocava banjo chamado Lagardère, e os dois andavam pelas ruas de Paris tocando e improvisando duetos. Na adolescência, Django estava em um restaurante em Paris,
onde os acordeonistas da cidade costumavam se reunir, e pediram que ele tocasse seu violão-banjo no palco com os outros músicos. Django tocou uma polca que era conhecida como uma música que provava a habilidade dos acordeonistas, porque era muito difícil de tocar. Quando ele terminou a forma tradicional, em vez de parar, mergulhou em uma série de improvisações, modificando e distorcendo a música em criações que nenhum dos veteranos jamais tinha ouvido. Django estava brincando com fogo, como se diz. Estava procurando briga ao modificar uma música sagrada do salão de baile, mas era tão original que se safou. Sua criatividade corria solta. Eu fico pensando se, em seus dias de juventude, ele sabia que existia música impressa. Contou um de seus parceiros musicais. Django logo precisaria de toda a versatilidade que tinha aprendido. Ele tinha 18 anos quando um lampião em sua carroça incendiou um lote de flores de celuloide que sua esposa Bela havia preparado para um funeral. A carroça explodiu em um inferno. Metade do corpo de Django terminou queimado e ele foi obrigado a ficar na cama por 1 ano e meio. Pelo resto da vida, o dedo mindinho e o anelar de sua mão esquerda, a mão do braço do violão, eram tocos de carne, inúteis para tocar. Django estava acostumado a improvisar. Como Pelegrina das Filles del Coro, quando perdeu os dentes, ele se virou. Aprendeu sozinho a tocar acordes com o polegar e 2 dedos. A mão esquerda precisava correr para cima e para baixo no braço do seu violão. O indicador e o dedo médio pairavam como insetos sobre as cordas. Ele ressurgiu com uma nova maneira de tocar um instrumento e sua criatividade explodiu. Com um violinista francês, Django fundiu o musette de baile com jazz e inventou uma nova forma de improvisação musical que desafiava a caracterização fácil. Por isso, era chamado apenas de jazz cigano. Algumas de suas composições espontâneas tornaram-se standards, peças que entram no cânone e são usadas para que outros músicos improvisem. Ele revolucionou o agora familiar solo de guitarra virtuoso que permeou a música da geração seguinte, de Jimi Hendrix a Prince. Jimi Hendrix, que tinha um disco com as gravações de Django e deu o nome de Band of Gypsies a um de seus grupos. E Prince, autodidata, tocou mais de meia dúzia de diferentes gêneros de instrumentos em seu álbum de estreia. Muito antes de Hendrix derreter de Star Spangled Banner, em uma criação própria e maravilhosa, Django fez isso com o hino nacional francês La Marseillaise. Apesar de nunca ter aprendido a ler música ou palavras, um colega músico teve que ensiná-lo a autografar para os fãs. Django compôs uma sinfonia tocando em seu violão o que ele queria que cada instrumento do grupo fizesse, enquanto outro músico lutava para fazer a transcrição. Ele morreu de hemorragia cerebral aos 43 anos, mas a música que criou há quase um século continua a aparecer na cultura pop, inclusive em sucessos de bilheteria de Hollywood, como Matrix e O Aviador, e no famoso jogo de videogame BioShock. O autor de The Making of Jazz afirmou que o homem que não sabia nem ler música, nem estudar com o dedilhado tradicional, foi sem dúvida o mais importante violonista na história do jazz. Cetine tem sobrancelhas grossas e uma barba que se separa e se fecha rapidamente como arbustos desordenados quando ele fala animadamente. Como agora. Está falando de Django e é um grande fã. Ele tinha um poodle preto chamado Django. Abre um clipe do YouTube em tom sépia e sussurra, em tom conspirador. Veja isto. Então aparece Django, gravata borboleta, bigode fininho e cabelo penteado para trás. Os 2 dedos inúteis da mão esquerda estão dobrados como uma garra. De repente,
a mão corre por todo o braço do violão e, em seguida, todo o caminho de volta, disparando uma rápida sucessão de notas. Isso é incrível, diz Ceccini. A sincronização entre a mão esquerda e a direita é fenomenal. A escola de prática, deliberada, estrita, descreve o treinamento útil como algo focado conscientemente na correção de erros. Mas o exame mais abrangente do desenvolvimento em formas improvisadas do professor da Universidade Duke, Paul Berliner, descreveu a infância dos profissionais como uma questão de osmose, não de instrução formal. A maioria explorou as diversas opções dos instrumentos da banda como um prelúdio para selecionar um instrumento de especialização, escreveu ele. Não era incomum que os jovens desenvolvessem habilidades em vários instrumentos. Berliner acrescentou que aspirantes a improvisadores, cuja formação educacional promoveu uma dependência fundamental de professores formais, devem adotar novas abordagens para o aprendizado. Vários músicos relataram cenários parecidos com o de Brubeck para Berliner. Na época em que uma professora descobriu que não sabiam ler música, mas tinham se tornado adeptos da imitação e da improvisação, e que eles simplesmente fingiam seguir a notação. Berliner transmitiu o conselho de músicos profissionais a um jovem aprendiz de improvisação. Não devia pensar em tocar, apenas tocar. Enquanto eu conversava com Ceccini, ele tocou uma improvisação incrível. Pedi que tocasse novamente para poder gravar. Não conseguiria tocar de novo, nem se você colocasse uma arma na minha cabeça, respondeu. Charles Limb, músico especialista em audição e cirurgião auditivo da Universidade da Califórnia em São Francisco, projetou um teclado sem metal para que os músicos de jazz pudessem improvisar enquanto estavam dentro de um aparelho de ressonância magnética. Limb viu que as áreas do cérebro associadas à atenção, à inibição e à autocensura focadas ficavam inativas quando os músicos estavam criando. É quase como se o cérebro desligasse sua própria habilidade de se criticar, contou ele a National Geographic. Ao improvisar, os músicos fazem o oposto de identificar conscientemente os erros e parar para corrigi-los. Os mestres da improvisação aprendem como bebês. Mergulham, imitam e improvisam primeiro. Aprendem as regras formais depois. No início, sua mãe não lhe deu um livro e disse: isso é um substantivo, isso é um pronome, esse é um particípio no local errado, disse-me Ceccini. Você adquire o som primeiro, e depois você adquire a gramática. Django Reinhardt esteve uma vez em um táxi com Les Paul, o inventor da guitarra elétrica de corpo sólido. Paul era músico autodidata e a única pessoa eleita para os salões da fama do rock and roll e dos inventores nacionais. Reinhardt deu um tapinha no ombro de Les Paul e perguntou se ele sabia ler música. Respondi que não sabia, contou Les Paul. E ele riu até chorar e completou: bem, também não sei ler, não sei nem o que é um dó, simplesmente toco. Ceccini disse-me que ficava sempre surpreso quando pedia a um músico de jazz excepcional no palco para tocar uma nota e percebia que a pessoa não conseguia entendê-lo. É uma piada antiga entre os músicos de jazz, disse Ceccini. Você pergunta: sabe ler música? E o cara responde: sei, mas só o suficiente para não atrapalhar minha forma de tocar. Há um pouco de verdade na piada. Ceccini deu aulas para músicos que tocavam profissionalmente na Sinfônica de Chicago, que em 2015 foi eleita a melhor orquestra dos Estados Unidos e a quinta no mundo por um painel de críticos. É mais fácil um músico de jazz aprender a tocar música clássica do que um músico clássico aprender a tocar jazz, disse ele.
O músico de jazz é um artista criativo. O músico clássico é um artista recreativo. Depois que Django Reinhardt incendiou a cena musical de clubes noturnos, músicos de formação clássica começaram a tentar fazer a transição para o jazz. Segundo Michael Dragney, que escreveu vários livros sobre esse período, a improvisação era um conceito contrário ao treinamento de conservatório. Depois de anos de treinamento rigoroso nos conservatórios, mostrou-se uma transição impossível para alguns. Leon Fleischer, considerado um dos grandes pianistas clássicos do século XX, disse ao coautor de suas memórias, de 2010, que seu maior desejo era ser capaz de improvisar. Apesar de toda uma vida de interpretação magistral das notas na partitura, ele disse: "Não consigo improvisar de forma alguma." A analogia de Cettini com a aprendizagem do idioma está longe de ser excepcional. Até mesmo o método Suzuki de instrução musical, sinônimo de consciência pública com o treinamento na infância, foi projetado por Shinichi Suzuki para imitar a aquisição da linguagem natural. Suzuki cresceu na fábrica de violinos de seu pai, mas considerava o instrumento um brinquedo. Quando ele e seus irmãos brigavam, usavam os violinos para bater um no outro. Ele só tentou tocar um instrumento quando tinha 17 anos, emocionado por uma gravação de Ave Maria. Levou um violino para a fábrica e tentou imitar uma gravação clássica de ouvido. Minha técnica autodidata completa soava mais como algo raspando nas cordas do que qualquer outra coisa. Contou sobre a tentativa inicial, mas de alguma forma finalmente consegui tocar a peça. Só mais tarde procurou lições técnicas e tornou-se músico e depois educador. De acordo com a Associação Suzuki das Américas, as crianças não praticam exercícios para aprender a falar. As crianças aprendem a ler, depois que sua capacidade de falar já está bem estabelecida. Na totalidade, o quadro está de acordo com uma clássica descoberta feita por pesquisas que não são específicas da música. A amplitude do treinamento é um prognóstico da amplitude da transferência. Ou seja, quanto mais contexto existe em algo que é aprendido, mais o aluno cria modelos abstratos e menos precisa confiar em qualquer exemplo específico. Os alunos vão ficando melhores na aplicação do conhecimento a uma situação que nunca viram antes, que é a essência da criatividade. Comparado com o livro da Mãe Tigre, um manual para pais orientado para a realização criativa deveria começar com uma lista muito menor de regras. Ao oferecer conselhos aos pais, o psicólogo Adam Grant observou que pode ser difícil nutrir a criatividade, mas é fácil frustrá-la. Ele mostrou um estudo que encontrou uma média de 6 regras domésticas para as crianças típicas, em comparação com apenas uma em lares com crianças extremamente criativas. Os pais com filhos criativos davam suas opiniões depois que as crianças faziam algo de que eles não gostavam. Não proibiam antecipadamente. Os lares tinham poucas restrições estabelecidas. É estranho, afirmou Cettini ao final de uma de nossas longas horas de discussões. É estranho que alguns dos maiores músicos foram autodidatas ou nunca aprenderam a ler música. Não estou dizendo que uma maneira é a melhor, mas agora recebo muitos alunos de escolas que estão ensinando jazz e todos soam iguais. Eles não parecem encontrar sua própria voz. Acho que quando você é autodidata, acaba experimentando mais, tentando encontrar o mesmo som em lugares diferentes. Aprende a resolver problemas. Cettini parou de falar por um momento, reclinou-se na cadeira e olhou para o teto. Passaram-se alguns segundos. Eu poderia mostrar a alguém em 2 minutos?
o que levaria anos de tentativas no braço da guitarra, como eu fiz para descobrir. Você não sabe o que está certo ou errado. Isso não está em sua cabeça. Você apenas está tentando encontrar uma solução para os problemas. E depois de 50 tentativas, tudo começa a funcionar. É lento, disse-me, mas ao mesmo tempo é importante aprender dessa maneira. Você está ouvindo Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Autor David Epstein. Compre o livro físico e estimule assim a produção de mais obras como esta.